Livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Depois de um tempo, nossa equipe conclui mais um livro de cabeceira. Apesar do nome, não deixe de ler esse livro. Escrito em 1938, após uma das maiores crises econômicas e precedendo a Segunda Guerra Mundial, esse livro não somente é uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que seus medos, problemas e limitações, pois, como o próprio Hill fala, em toda adversidade existe uma semente de benefício equivalente. Dessa forma, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgirem em seu caminho, este livro será um presente daqueles que você deve amar sempre e muito, você mesmo. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e sobre as armadilhas mentais, acabamos nos aproximando mais de Deus. Você está procurando pela felicidade? Aprenda esta lição, de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando outros a encontrá-la. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Um novo mundo se revela para mim. Eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, conseguia enxergá-lo já em minha posse. Meu primeiro cheque dos royalties referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de $850. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Quando rezo, meu outro eu ensinou-me a concentrar-me nos meus objetivos e a esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetivos materiais devem ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta. Apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm através de aplicações do Mastermind, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo, eu havia trabalhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário em vez de associar-me com outras mentes superiores. Entrevista com o diabo. Pergunta: Sua Majestade, forma de tratamento exigida do diabo. Comece me contando onde você mora e então descreva sua aparência física. Resposta: Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Pergunta: Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas, você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo se não é você? Resposta: Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo e eu controlo o pensamento negativo. Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planta a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte.
Vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajuda a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los. E é aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos, um por um. Entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem. Resposta: esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema em muitas das escolas do mundo não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é um negócio da minha oposição, não o meu. Vá em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Faça com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faça com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder de pensamento apurado. Se as escolas e a igreja ensinassem as crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Poupança faz com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenha totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente faz com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faz com que eles fiquem nesses ambientes até que eu os tenha sob controle, no hábito da alienação. Pensamentos dominantes faz com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faz com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planta as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas através do púlpito, das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faz com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos porque elas estão muito preguiçosas ou muito independentes para pensarem por si mesmas. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Por acaso, o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Não, a maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente e pensar por si mesmo. Algumas pessoas duvidam da sua existência. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade dessa entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros eu não perderia tempo em tentar convertê-los. Por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para a sua causa? Você acha que eu sou um idiota? Quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas? Quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes? Se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida, as coisas mais inteligentes que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei meu controle sobre elas. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca por um propósito definido pode tornar-se bem-sucedido, mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo o sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um fraco é que os planos fortes, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco.
Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais, que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade. De forma alguma, é exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. Entendo o que você quer dizer. A sua teoria de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, Majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos, sejam de que natureza forem, pode tornar-se uma maldição em vez de uma bênção. Isso está correto? Você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é a teoria, é um fato. Descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vêm para você. Você está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo, mas está aqui. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar conhecimentos abstratos. Deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos através dos quais os estudantes possam aprender fazendo e direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático, conectado com os problemas diários da vida. As ideias são o começo de todas as realizações humanas. Vamos esquecer um pouco o sistema escolar por agora e vamos voltar para as igrejas por um momento. Toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado e advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem, pois essa seria a única maneira de serem salvos. Mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado. Você me daria alguma luz nessa questão? Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos que estão em ótima condição física e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Autodisciplina. A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definições de propósito? A pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Este é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Eu gostaria que você respondesse a minha questão de outra forma, dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada. O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, através da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos e, por sua vez, fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Os 3 fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens, de forma inviolável. Essas 3 forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Assim a história é feita desde o princípio dos tempos. O homem que possui o plano mais definido com o propósito e força caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, através da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo.
Uma noite, um velho índio Cherokee contou ao seu neto sobre uma luta que estava a acontecer dentro dele. Ele disse: "Meu filho, essa luta é entre dois lobos. Um é mau, raiva, inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimentos de inferioridade, culpa, orgulho e ego. E o outro é bom. Alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé." O neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô: "Qual dos lobos vence?" O velho Cherokee respondeu simplesmente: "Aquele que eu alimento." Que todos os homens e mulheres deste mundo possam viver o pleno sucesso, que por sua vez não se trata da acumulação de riqueza material, mas sim do tributo à alegria, à simplicidade e à tão desejada paz de espírito. Assim, terminamos mais esta obra e se gostou, curta, compartilhe e nos siga.